Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Cá estamos para um olhar daquilo que são os principais acontecimentos da semana com os nossos comentadores, Tomás Vieira Amado e Luciano Salema. Boa noite os dois. Boa noite. Vou ao encontro de Salema para o tema da semana, escolheu o comportamento de Florindo Nhusse nas ruas de Maputo. Boa noite. Salema. A cidade de Maputo tem um ilustre munícipe chamado Florindo Nhusse, munícipe que quase que de forma reiterada tem estado a destacar-se nas ruas da urbe pelo incumprimento das mais básicas regras de trânsito. A última semana foi aquela em que, até onde sei, o seu comportamento atingiu o clímax, chamemos-lhe assim, tendo em conta que quase todos os dias, e até pelas madrugadas, nomeadamente nas avenidas 25 de Setembro, Júlio Nyerere, Eduardo Mondlane, Salvador Allende, Mao Tse-tung, este jovem, que por sinal sai da família mais importante desse país, se destacava por tudo quanto não deverá ser feito por um condutor responsável, o que efetivamente embaraça o trânsito, cria transtornos à própria segurança rodoviária no geral e até os próprios agentes da PRM que cuidam da sua proteção vêm-se numa situação muito complicada de ter que acelerar para tentar estar perto dele, para protegê-lo, mas naturalmente de forma inglória ou sem sucesso, tendo em conta que ele usa das mais sofisticadas máquinas, os mais sofisticados veículos automóveis, enquanto que aqueles membros da PRM a quem compete cuidar da sua segurança, entanto que filho do chefe de Estado, de forma desesperada, vão tentando fazer aquilo que lhes compete. Acho isto muito preocupante, gostaria de chamar a atenção a quem de direito para que cuidasse de chamar a atenção a este jovem, concidadão nosso, Florindo Nhusse. Na verdade, ele prova sempre que não é líquido, que somos todos iguais perante a lei. Aquilo que ele faz é sinal bastante, é prova bastante, é o mínimo que deveria obrigar a que os agentes da autoridade pelo menos lhe retirassem a carta ou proibissem de conduzir, mas entretanto ele faz aquilo com toda a vontade, com olhar impávido das próprias autoridades. Isto é preocupante. Curiosamente, as duas viaturas que usa não têm matrícula, e depois, mesmo assim, ele anda com a vontade, com esses membros da PRM que me referi. Que não é interpelado por ninguém. E não é interpelado por ninguém. Um dia, George Orwell, somos todos iguais, mas há uns mais iguais que os outros. Há uns mais iguais que o outro. Florindo Nhusse, pelo menos na cidade de Maputo, ele é prova mais do que evidente desse facto. Então isto é preocupante. Será bom que ele próprio cuidasse de se conter, cuidasse de se conformar com o quadro legal aplicável, porque no fim do dia estará a complicar a vida daquele que eventualmente patrocina essas viaturas para ele, que suponho ser o seu pai, porque pela idade acho que ele nunca trabalhou na vida. Logo, por esses dias, ouvi alguns comentários de cidadãos anônimos a dizerem que com aquilo é prova inequívoca de que o partido no poder só abusa, só faz de tudo para prejudicar, etc. Ou seja, o que está implícito? Está implícito que no fim do dia o que Florindo Nhusse faz pode ter até uma consequência política que talvez ele próprio não está a tomar em consideração. Então é esta nota que gostaria de partilhar esta semana como munícipe de Maputo, como alguém que anda por Maputo e Matola, e que esta semana tive, não vou dizer a felicidade, porque em algum momento senti-me em risco, tive a infelicidade de presenciar essas manobras muito perigosas do menino Florindo Nhusse. Oxalá que alguém ponha a mão a isso muito rapidamente. Tomás escolheu como assunto da semana a segurança rodoviária e o transporte público em Maputo. Boa noite. Continuamos na senda da segurança rodoviária, no tema iniciado pelo meu colega Licino, mas desta vez com notícias que me parecem muito positivas que saíram na imprensa na semana passada. Nós aqui nesta mesa falámos de forma muito veemente sobre os perigos da segurança
na Estrada Nacional número 4 do Maputo, Benca, devido precisamente à circulação desregrada de caminhões que transportam minérios da África do Sul para o porto de Maputo. Mencionamos os acidentes e o embaraço ao tráfego que esses caminhões provocam na N4. Na semana passada veio a público o Ministro dos Transportes e Comunicações dizendo que o Governo considera com urgência mobilizar para que os caminhões que transportam minérios a granel na N4 migrem, ou que o transporte migre para o sistema ferroviário. E era essa a questão do Maputo. Por que esses caminhões, por que esses minérios não são transportados pela linha férrea que foi feita e tem condição de segurança para este tipo de transporte? Por que os caminhões hão de congestionar a N4, embaraçando a via, provocando acidentes fatídicos na N4? O Ministro veio dizer que sim, há um processo para que, de forma urgente, este transporte de minério a granel migre para a linha férrea. Quero saudar o Ministro porque responde a uma preocupação real, porque tem posto em causa a vida das pessoas na N4 nos últimos meses. O segundo aspecto, também com o transporte rodoviário, é o anúncio de que já na próxima semana entram em Maputo mais 300 novos autocarros para aliviar a pressão do transporte público urbano em Maputo. É uma notícia, sem dúvida, muito importante, porque quem vive em Maputo e circula, sobretudo no fim das horas de trabalho, até 10 horas da noite, aquilo que se vê na cidade é um suplício indescritível de centenas de pessoas nas paragens à espera de transporte. Ou seja, muitos pais, na verdade, saem de casa às 5 da manhã e só regressam à meia-noite. Então não tem vida doméstica, familiar, não veem os filhos não veem os pais, porque os pais não têm tempo em casa, porque todo o tempo que podiam estar em casa ocupam atrás do transporte. Então, se vêm mais 300 autocarros, penso que vai ser um alívio, que queria também destacar aqui como notícia positiva, na semana passou, que se passou na área rodoviária em Maputo, capital de Moçambique. Mas, Tomás, já ouvimos vários anúncios de mais 100, mais 200 autocarros e o problema não se resolve. O impacto ainda é muito pouco. Significa que são paliativos e a sustentabilidade de trazer 300 autocarros para o fim de 5, 6 meses. O que é que aconteceu com os 200 que foram anunciados há 2 anos, que foram anunciados há 3 anos? Esta questão de fundo no transporte, no problema do transporte em Maputo, sobretudo, soluções sustentáveis. E percebe-se cada dia que cada ministro está ali, está interessado em resolver um problema pontual, mas o que é que sucede daqui a mais um ano? Aliás, Jeremias, quando a notícia saiu, houve reações, por exemplo, nas redes sociais, só assim, mas agora que estamos no tempo de chuvas, ficou evidente o problema das vias de trânsito em Maputo e Matola. Quase não se circula e, portanto, é um fator de desgaste do transporte público, que entra na cidade totalmente esburacada, sem condições de transitabilidade adequadas. Então, é um dos fatores que me parece que concorre para a pouca durabilidade desses meios de transporte, porque as vias de acesso na cidade de Maputo e Matola realmente estão mais do que lastimosas. Então, é de esperar que, se se quer uma solução global, tem que se pensar que não basta trazer um carro, mas também ter condições de circulação do carro que garantam alguma durabilidade destes meios de transporte. O mandato dos presidentes dos municípios está a terminar agora. Um dos projetos que estava prometido para o mandato do presidente do município de Maputo, David Simango, era o sistema BRT. Ora bem, vários ensaios foram feitos, vários anúncios. O que é certo é que não temos BRT. O David Simango vai sair agora. Não temos BRT, não temos o metro, que foram duas das suas grandes promessas eleitorais, o que mostra que vamos continuar a ter problemas muito sérios na questão do transporte público aqui em Maputo. Portanto, significa que escasseiam soluções profundas, soluções mais sustentáveis para resolver este assunto do transporte público. Muito bem, vamos para os assuntos que nós escolhemos para a noite de hoje.
Comecemos então pela descentralização. Como se sabe, o Presidente da República submeteu ao Parlamento uma proposta de revisão da Constituição para acomodar os seus entendimentos com o líder da RENAM. Esta semana, um pronunciamento muito relevante foi feito por via de um comunicado da Comissão Política do Partido Frelimo, que insta a sua bancada no Parlamento a propor a eleição através de cabeça de lista, e não um modelo em que um partido escolheria, depois de ganhar as eleições, o presidente para o município ou para governador de província, respondendo um pouco àquilo que foram as opiniões em termos genéricos, portanto, questionando o modelo acordado entre o Presidente e o seu líder da RENAM. Tomás, queria ouvir a tua análise a esta importante sugestão que, no caso de uma bancada como a da Frelimo, é muito mais do que uma sugestão. Não, realmente foi uma notícia que veio, em parte, aliviar algum debate nacional sobre a proposta original consensualizada entre o Presidente da República e o líder da RENAM sobre a forma de designação dos governadores de província, do distrito, assim como presidentes de municípios, porque na forma original, como vinha lá, os presidentes destes órgãos subnacionais seriam designados entre os membros das assembleias maioritárias ou da bancada maioritária de cada escalão. Isso suscitou, naturalmente, alguma perplexidade, porque se não se consensualiza que o cidadão possa eleger pessoalmente o presidente do município, o governador provincial, ao menos que o cidadão o conheça através da sua destacamento como cabeça de lista. É isto que a Comissão Política da Frelimo, agora em comunicado, comunica, transmitindo essa orientação à sua bancada parlamentar no Parlamento. Essa sugestão, aliás, foi avançada num texto muito recente pelo Dr. Eduardo Tunguana, que dizia que isso iria, digamos, colmatar a questão do referendo, porque seria eleição direta, pessoal, porque estava lá constante no boletim o cabeça de lista do partido, do partido que se candidate para presidir um município, uma província ou um distrito. Então, eu acho que isso alivia o debate de que os cidadãos gostariam, como é óbvio, de poder eleger pessoalmente os gestores destes órgãos subnacionais. Paralelamente a isto, o comunicado da Comissão Política insta a bancada a avançar com a proposta. Eu queria aqui recordar uma nota que fez recentemente o Dr. Flávio Menete, bastonário dos advogados, quando diz que, sim senhor, é preciso que a Constituição seja observada, porque ela dá um prazo de 90 dias desde o depósito da proposta até o seu debate. Creio eu que a bancada da Frelimo está atenta aos prazos e não vai, sem qualquer movimentação legalmente aceitável, não vai ter que respeitar os 90 dias que a lei fundamental dá. Ou seja, eu também ouvi uma entrevista do presidente da RENAM, Afonso da Câmara, rejeitando esse princípio, dizendo que não, nós temos que avançar. Eu penso que, de facto, temos que entrar na nossa lei fundamental. O constitucionalismo de Moçambique não se pode, aos poucos, letra por letra, cada período, rasgarmos a lei fundamental do país com argumentos individualizados. Não pode ser prática, sobretudo, que possa vir dos partidos responsáveis pela gestão da lei em Moçambique. A lei constitucional tem o peso disso mesmo, é uma lei constitucional, é uma norma constitucional, que diz 90 dias. Não é por acaso que o legislador constituinte determinou 90 dias. É para que haja tempo da sociedade, não só as bancadas, a sociedade amadurecer as propostas e elas irem ao debate depois de bem debatida na sociedade e as bancadas possam levar o mandato da sociedade que representam para o Parlamento. Não me parece que o tom que está cá fora, honestamente, não me parece que
tende a observar 90 dias que a Constituição da República dá para que o debate ocorra na Assembleia. Sobre esse ponto, há uma proposta da RENAM, assinada pela sua chefe da bancada, que propõe a revisão do artigo 291, penso que era NAC, se não estou, número 2 ou 3, o tal, em que propõe a assunção de poderes extraordinários por parte da Assembleia da República para que possa fazer a revisão da Constituição sem observar este período. Mas, Salama, queria ouvir a tua opinião sobre este ponto desta proposta da bancada da RENAM, mas também sobre esta proposta da bancada da Comissão Política da FRELIM, que é uma proposta muito relevante, dado que estamos a falar de um ator muito importante. O artigo referente à assunção de poderes extraordinários é o 93, o 91 é o referente ao prazo de 90 dias. Pois, sim. Como... É o 293, não sei. Exatamente. Bem, é uma discussão que deve ser feita. Eu, particularmente, sou a favor de um processo de revisão constitucional sem pressa, que seja transparente, que envolva todas as partes interessadas. Todas as partes interessadas somos todos nós, em se tratando do Estatuto Jurídico de Moçambique, em se tratando da Constituição. É claro que há uma experiência de não observância desse prazo até em Moçambique, nomeadamente em 1992, quando foi para acomodar o Acordo Geral de Paz. Entretanto, no atual contexto, embora, em minha opinião, possa ser até possível, por via da interpretação da Constituição, por intermédio de elementos extratextuais, avançar-se para isso. Mas eu acho que não é saudável. Não é saudável porque estaríamos a abrir mais um precedente, nos termos do qual a Constituição iria se banalizar até, no sentido de que qualquer interesse visando acomodar certas demandas poderia facilmente demandar a quem tem direito no sentido de rever a Constituição. Uma Constituição não pode em nenhum momento equiparar-se a algo banalizável a todo o tempo. Esse não é o caso. Até porque tenho estado a refletir nas últimas semanas. Eu particularmente proponho que as próprias eleições autárquicas sejam adiadas para 2019. O país está em crise. Estando em crise, iríamos até, na perspectiva economicista que é defendida por alguns, ter eleições presidenciais, legislativas, locais, todas juntas num único dia. Isso tecnicamente é possível. E é um cenário cada vez mais em cima da mesa. Se vingar esta ideia da revisão da Constituição no prazo de 90 dias, quase não sobram prazos para se realizar eleições autárquicas, no sentido de que a proposta deu entrada em fevereiro, finais de fevereiro, do Presidente. Ela seria vista em fevereiro, março, abril, maio, finais de maio. E a partir de maio há todo um conjunto de leis ordinárias que se terão que adequar a esta revisão da Constituição. Dentre essas leis, as leis avultam as leis do Código Eleitoral, neste caso. Exatamente. Teriam de ser também ajustadas, vamos lá supor que isso ocorre no mês de junho. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, sobram 4 meses. Exatamente. Para além dessas leis que teriam que ser revistas e outras que teriam que ser elaboradas, há também a questão fiscal, que pressupõe a feitura de estudos muito profundos, muito sérios, sobre qual é o modelo que deve ser seguido. Há este livro lançado nesta última semana pelo professor Bernard Weimar e pelo engenheiro João Carrilho, cujo título é Economia Política da Descentralização em Moçambique, Desafios, Efeitos e Dinâmicas. É um livro concluído antes deste processo, deste acordo de 7 de fevereiro entre o presidente Nyusi e o líder da RENAM, mas que, entretanto, traz elementos muito importantes sobre aquilo que deverá ser uma reflexão sem pressa, uma reflexão bem profunda e que poderá naturalmente convocar tantos outros pontos de vista de vários especialistas pelo país. Há um princípio que os autores empregam na sua análise, que é o princípio segundo o qual finance follows the function,
Ou seja, as finanças sempre se acham associadas àquilo que são os papéis, as funções dos órgãos. Neste caso, da leitura daquilo que é a proposta, o acordo do chefe de Estado, da própria proposta de revisão constitucional, ainda não há nenhuma indicação sobre como é que isso há de ser efetivado. Esse é um ponto. Por outro lado... Eu falava há dias com um quadro sénior do Ministério da Economia e Finanças, dizia-nos que estavam atentos, porque muda o quadro do ponto de vista fiscal, mas só poderiam dar esse passo quando houvesse já uma aprovação, portanto, primeiro da revisão constitucional e de algumas leis relevantes no concernente à descentralização, e aí sim, as leis do ponto de vista fiscal é que avançaria. Exatamente. E depois há uma questão muito mais profunda aqui, que é defendida pelo MDM. Eu concordo com esse ponto do MDM, que é este ponto. Diz o MDM que as eleições autárquicas foram convocadas tendo em conta uma Constituição, tendo em conta um quadro legal, que hão de ser revistos, tendo já as eleições sido convocadas. Então, do ponto de vista de transparência dos processos, do ponto de vista, como é que vou dizer, de sanidade, entre aspas, do próprio processo, isso não é muito justo. Então, acho eu que quem de direito deveria refletir profundamente na hipótese das eleições serem adiadas, tendo em conta o contexto que o país vive. Há um bem maior que é a paz, mas esse bem maior não pode ser somente para banalizar as instituições, para banalizar documentos importantes como a Constituição, ou para proceder-se, fazer com que se proceda a revisão de várias leis, a elaboração de outras, de forma muito apressada. E isso há de ser um risco à partida para que as leis não tenham a qualidade desejada. Quanto à proposta da Comissão Política do Partido Frelimo, bem, é naturalmente uma boa notícia de que pelo menos o princípio da autonomia das Assembleias Provinciais, das Assembleias Municipais, há de ser respeitado. Não pode aquele espaço autônomo ser invadido por partidos políticos ou por pessoas estranhas, seja o chefe de Estado ou qualquer outro ministro, qualquer coisa. Então, a partir da altura que se diz que a Frelimo diz que propõe que seja o cabeça de lista, é claro que a partir daí iremos às urnas sabendo quem são os candidatos. Quem são os candidatos. Acho que este é um grande avanço, até porque antes do comunicado da Comissão Política da Frelimo, é bom que se sublinhe que desta vez a Frelimo sozinha não pode mudar a Constituição, precisa de alianças. O líder da Renamo, há 3 semanas, já se posicionara dizendo que, na verdade, a sugestão dele era no sentido de, pelo menos, cabeças de lista, mas era a Frelimo que exigia que a eleição fosse por via de indicação dos partidos políticos, qualquer um dos membros que fosse, qualquer um dos seus quadros que fosse membro, tivesse sido eleito para a Assembleia Provincial, ou Assembleia Autárquica, ou Distrital. Não se sabe se isso é verídico ou não. O que é certo é que a Frelimo já veio... Já mudou. Já mudou. Revelou um sentido de oportunidade que é o que se recomenda nos partidos políticos, saber ouvir o que a opinião pública diz e ajustar-se rapidamente antes mesmo do debate começar ao nível do Parlamento. Exatamente. E acho que a Frelimo fez-lo com um menor risco, no sentido de risco de se ruir aquilo que gera um avanço. Porque o próprio líder da Renamo já se pronunciara na mesma direção. E há três semanas, no semanário Savana, o historiador Michel Caen referiu que, para ele, o facto de a eleição ser por via de cabeça de lista não seria por si só um esvaziamento do avanço democrático do país, chamemos-lhe assim. Deu exemplos de países que procedem dessa forma. Aqui perto temos a África do Sul, então eu acho que pelo menos, se não for possível a manutenção quanto às autarquias do modelo atual, pelo menos que se saiba a partir de quem será edil ou governador em caso de eleição, em caso de vitória de uma certa lista pertencente a um partido político ou a grupo de cidadãos. Acho que pelo menos essa é uma boa notícia. Avançamos já para o segundo tema. Esta semana o Gabinete Central de Combate à Corrupção lançou nova estratégia de combate à corrupção na presença do Presidente da República. Tomás,
O teu comentário sobre este evento? Este foi um dos desenvolvimentos da semana muito interessantes, para usar uma expressão neutra, mas eu gostaria de me pronunciar a este respeito em dois níveis. Primeiro, sobre o estado de espírito da sociedade com o anúncio desta estratégia de combate à corrupção e, portanto, o potencial de impacto positivo na sociedade. E aquilo que me parece podem ser novos fatores que podem recredibilizar o sistema. Eu me explico. Alguns manuais de ciência política dizem que a governação, quando toma medidas, o seu sucesso depende do estado de espírito da sociedade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, do nível de mobilização da sociedade para acolher esta medida e dar-lhe o potencial de sucesso. Qual é o nosso estado de espírito em relação ao combate à corrupção em Moçambique hoje, março de 2018? Eu penso honestamente que é um estado de espírito de muita apatia e cepticismo, sejamos honestos. Os moçambicanos já esperaram muito pelo combate à corrupção e o resultado até agora obtido não lhes dá razão para olharem para esta luta com optimismo nos últimos anos. Isto é uma questão histórica, não é uma questão que tem a ver com os 4 anos ou 3 anos do presidente Nyusi. É um problema histórico da nossa sociedade. O combate à corrupção foi mais cantado do que realizado. O que aconteceu por vezes foi combater alguns corruptos e não um fenómeno de corrupção em si próprio. Eu me lembro, de forma retrospectiva, que no primeiro mandato do presidente Gibuza falou-se muito do combate à corrupção, até se criou um fórum anticorrupção, onde estavam integrados desde magistrados judiciais, do Ministério Público, membros do governo, deputados, sociedade civil, e parecia que aquilo era um fórum para todo mundo discutir corrupção, mas da forma como estava constituído, estava óbvio que não ia funcionar, não ia dar em nada, porque era uma cacofonia lá dentro, ninguém se entendia, porque os poderes estavam misturados, ninguém percebia bem qual era o foco deste fórum. O Dr. José Diogo tentava dar algum conteúdo ao fórum, mas o fórum nunca foi efetivo, até que o Conselho Constitucional declarou que era inconstitucional o fórum, porque violava a separação de poderes do Estado, e foi esse fórum desmantelado. Daí em diante, nunca mais se falou de corrupção em Moçambique de forma efetiva e institucional. Até que um dia eu fiquei muito perplexo, não me esqueço, em plena Praça da Independência, o presidente Gibuza, perante a imprensa, diz o seguinte: não vamos confundir o combate à corrupção com caça às bruxas. Eu disse: agora estamos confusos, porque bruxas não existem. Portanto, se você quer caçar bruxas, você nunca vai apanhar ninguém. Quer dizer, a bruxa é aquele símbolo medieval da Europa, daquela velha sem dentes que voa sobre uma vassoura e que ninguém nunca apanhou. E, portanto, o combate à corrupção seria uma caça às bruxas. Uma metáfora do obscuro. E portanto, era uma luta inútil. E daí em diante, todo mundo, ou pelo menos algumas pessoas falam assim: o combate à corrupção em Moçambique é uma caça às bruxas, não vai ter nenhum efeito. E o que se viu a seguir foi o que se sabe. A corrupção foi galopante e quanto mais centralizava, em termos do Estado ser descentralizado, a corrupção ia mais até o nível dos distritos, até o nível em que está hoje. O relatório do CIP recente nos diz que descemos 3 posições no plano internacional de corrupção. Então, este é o nosso estado de espírito da sociedade, de incredulidade, de apatia e de ceticismo. Mas há fatores que podem mudar esse estado. Um fator, e acho que é o fator que faltou nos anos anteriores, é um fator muito importante, é liderança política no combate à corrupção. Nunca houve liderança política no combate à corrupção. Desta vez me parece que há. Me parece que o presidente Nyusi assumiu pessoalmente a liderança do combate à corrupção. Isso pode recredibilizar o processo. As instituições também devem ser um pouco mais credíveis, porque parece que as instituições que devem combater a corrupção também não são credíveis, nomeadamente a justiça. Há uma ideia de que na justiça também há muita corrupção e, portanto, não se crê que o corrupto, como dizia o doutor Joaquim Madeira, não se espera que o corrupto combata a corrupção. Então, eu acho que há muito ceticismo, mas há muita oportunidade
se de facto a liderança política que agora se mostra ser continuada, o Presidente da República mostrar que está a liderar o processo de combate à corrupção, sobretudo que haja resultados. Há uma ideia de que há muito plano, há muito dinheiro, há muito plano, há muito discurso, mas as pessoas estão à espera finalmente de resultados. E quanto a mim, um primeiro resultado deveria ser o desfecho das célebres dívidas ilícitas. Aí, se esse desfecho mostrasse combate à corrupção, esse combate voltaria a ser credibilizado. A apatia do povo podia baixar e haveria novo entusiasmo, novo fôlego de que é possível em Moçambique haver combate à corrupção efetivamente. Do outro modo, eu ainda estou, como a maioria, estou cético, porque historicamente não houve ainda evidências de que Moçambique combate a corrupção. Pelo contrário, parece que a impunidade continua a ser o mote mais importante. A diretora do Gabinete de Combate à Corrupção, no seu discurso, salientava medidas reforçadas de punição aos corruptos no aparelho do Estado, crimes de concussão, e vão ser punidos com mais severidade, incluindo o arresto de património do autor deste crime. Mas, uma vez mais, penso que é uma concentração em combate tribunalício da corrupção. Não acho que é importante, é suficiente. Como se não houvesse leis neste momento. Exatamente. Para penalizar a corrupção. Eu acho que uma das áreas fundamentais do combate à corrupção deve começar na escola primária. É onde as pessoas adquirem a noção do bem e do mal, do honesto e desonesto. De outro modo, mais tarde do que isso, vamos ter sempre que reforçar as leis, reforçar os tribunais e aí também haver corrupção por causa do reforço ao sistema com muito dinheiro. Desta vez são quase 10 milhões de euros para este plano estratégico. Eu apelo que, de facto, haja um esforço, primeiro, de credibilizar a própria justiça, credibilizar a justiça e manter a liderança política tão forte como até agora tem sido do Presidente da República em frente a este combate à corrupção. Mas fala da liderança política, vamos olhar para o caso das dívidas ocultas. O Presidente tem sido coerente, pelo menos no seu discurso, relativamente ao assunto das dívidas ocultas. Estou a falar do discurso. Sim, sim. Que este Governo está apostado em que este caso seja esclarecido e que espera que os tribunais, portanto, a Justiça, faça o seu papel relativamente a isto. Disse-o várias vezes o Presidente, agora na Suíça repetiu, tinham feito também no informe no Parlamento em dezembro passado, mas não está a acontecer nada, Tomás. Esta liderança política explícita, do ponto de vista discursivo, tem sido reiterada várias vezes, mas não vemos naqueles que normalmente se queixam desta proteção política, não vemos esta ação, o caso das dívidas ocultas. E já ouvimos falar-se também de que o caso das dívidas ocultas não pode ser uma caça às bruxas, lá estão as bruxas de novo. Ou seja, a consciência de que não se quer melindrar ninguém, portanto, quer-se resolver um caso tão grave como este, sem se melindrar ninguém. Eu penso que Jeremias, este é de facto um caso que vai marcar Moçambique, pelo bem ou pelo mal, conforme o desfecho do caso. Não vamos, como Estado, nos livrar de uma marca importante sobre o desfecho do caso das dívidas ilícitas. Não há como dizermos que o mundo vai se esquecer. Não, o mundo não se esquece, sobretudo nós nos esquecemos, moçambicanos, e o desfecho deste caso penso que vai, repito, recredibilizar o combate à corrupção ou continuar a colocar o povo apático e incrédulo sobre se combate a corrupção em Moçambique ou não. Como dizia o Dr. Flávio Menete, espanta-nos que até hoje não haja arguidos, com tantas evidências que vêm da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vêm da CROL, não há até hoje um único arguido neste processo. Então, isto é o fator que cria um certo de espírito público céptico sobre o combate à corrupção, porque os casos mais emblemáticos continuam neste chove, mas não molha. Então, queria repetir este cepticismo do público por causa de práticas historicamente não encorajadoras do combate à corrupção em Moçambique. Salema, como é que olha para esta nova estratégia de combate à corrupção? Sim, na verdade, um pouco diferentemente daquilo que o Tomás defende, eu ainda não vi
essa liderança política. O que tenho estado a acompanhar são discursos. O presidente Chissano já os tinha feito, o presidente Guebuza em algum momento também os fez. Acho eu que faltam ações para nos indicarem que, na verdade, estamos perante uma nova era. Por exemplo, se o presidente Nunes, ele próprio, decidisse tornar público a declaração de bens que fez e que depositou, suponho que tenha cumprido com isso, ao Conselho Constitucional, para que anualmente, quando procedesse a sua atualização, nós próprios teremos em condições de monitorar aquilo que é o seu patrimônio, que ele próprio, por exemplo, sensibilizasse ou sugerisse ou encorajasse aos membros da sua equipa a seguirem-lhe naquele bom exemplo. E também se nos dissesse, nesse exercício, como o fez, por exemplo, o presidente da Namíbia, em cuja tomada de posse ele próprio participou, e dizer como que acumulou o que declarou quando iniciou as funções. Isso também é importante, porque pode ser que a própria acumulação até aquele momento não seja isenta de questionamentos. Esse é um ponto. Por outro lado, vemos a cada dia, a cada semana, anúncios na imprensa da Procuradoria-Geral da República a aconselhar aqueles que são titulares de cargos públicos, que são obrigados à declaração de patrimônio, de bens, tudo isso, para que o façam, porque os prazos já estão por demais vencidos. Acho que não podemos levar anos e anos a fazer isso, enquanto a lei já estabelece sanções para aqueles que agem nesse sentido. Isso não depende de nenhum plano estratégico, depende de uma decisão de se agir, no sentido de se combater um mal. A lei já estipula qual é a penalização para aquele que não fizer a declaração dos seus bens. A lei de propriedade pública tem exaustivamente isso. Exatamente. Ainda quanto ao Presidente da República, eu ainda não vi uma mudança em termos, por exemplo, institucionais. O Gabinete Central de Combate à Corrupção, do tipo uma dotação orçamental que seja consentânea com o tipo de evolução criminal a que assistimos, em termos de meios tecnológicos, em termos de recursos humanos à altura, em termos de capacitação dos gabinetes provinciais, etc, etc. Eu ainda não vi isso. Ainda na dimensão institucional, nós já tivemos no país um projeto de criação de uma polícia judiciária. Um dos enfoques específicos era o combate ao crime organizado e à corrupção. Mas, em algum momento, o próprio governo retirou aquela proposta quando ela já estava a caminho do Parlamento. Até hoje, nada avança nesse sentido. Então, para dizer o quê? Para dizer que... o Cernec mudou de nome, como dizia o bastonário da Ordem dos Advogados, teve um diretor-geral, mais nada. Tudo o resto continua dentro, como acontecia enquanto Polícia de Investigação Criminal. Exatamente. Uma mudança relevante no Cernec. O que é que sucedeu? Exatamente. Além do nome? Exatamente. Confesso que gosto dos discursos do Presidente da República, mas, entretanto, a pouca experiência que tenho nesses anos me leva a não embandeirar em arco e pensar que porque há um bom discurso logo há de haver combate à corrupção. Acho que não são discursos bonitos que combatem a corrupção, há de ser atitude, acima de tudo liderança pelo exemplo. Se o próprio chefe de Estado nos dissesse que patrimônio tem e procedesse à atualização e publicitasse por iniciativa própria em cada ano, aliás, se avançasse até com a obrigatoriedade disso, não deveria estar subtraído do acesso público esse tipo de informação. Num país que se diz promotor da transparência, um governo que disse comprometido com o combate à corrupção, não pode ter receio que informação tal seja disponibilizada. Por outro lado, até em parte noto algum retrocesso do ponto de vista legal, no sentido de que o atual quadro penal, até onde me consta, até reduziu as molduras penais que seriam aplicáveis anteriormente a situações de corrupção, o que é mesmo problemático. Há situações de criminosos comprovados por sentenças judiciais transitadas em julgado, a quem apenas 1 ano e 6 meses, por aí fora, etc. Depois não vemos o próprio Estado a empreender uma ação enérgica no sentido de recuperar os bens desviados. Era suposto, por exemplo, que por essas alturas já houvesse uma comissão de recuperação de ativos
do Estado, tal como acontece em vários países do mundo, mas não vemos isso. Era suposto que a Procuradoria-Geral da República, o seu gabinete de combate à corrupção, tivesse uma pujança que de longe deveria superar aquela, por exemplo, do gabinete da esposa do Presidente da República, em termos de orçamento, em termos de condições de trabalho. Não vemos isso. Então, acho eu que ainda é cedo para afirmar se efetivamente o discurso do Presidente da República é muito mais do que isso, ou é só apenas discurso. Para terminar, quanto ao caso, por exemplo, das dívidas ocultas, o que referia a Tomás, citando o bastonário Flávio Menete, eu tenho a sensação de que antes das eleições de 2019 não há de acontecer nada. Eu gostaria que rapidamente, porque os prazos já se acham por demais estendidos, até porque vencidos até, porque há prazos muito rigorosos, até improrrogáveis no nosso processo penal, mas até hoje nada de substancial ocorreu. Vamos avançar para o próximo tema, que tem alguma relação também com este. Foi a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia a Moçambique. Esteve cá muito poucas horas, com declarações que não ficaram claras, não nos deixaram claros sobre exatamente o que é que ele vinha tratar, mas quando olhamos para esta questão das dívidas ocultas, o papel da Rússia, o VTTB, olhamos para a viagem do Presidente da Rússia, há um ator lá que é o Crédito Suíço, percebe-se que quer a viagem do Presidente da Suíça, quer esta vinda, só pode ter a ver com a questão das dívidas ocultas. O Ministro Pacheco disse que havia já um acordo com o VTTB relativamente à dívida oculta. Aqui parece que quais são os termos, porque estamos em incumprimento já há algum tempo. Portanto, é uma questão muito que pronto, não nos deixou claro, mas queria ver como é que o Salema interpreta esta visita deste Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. A Rússia que veio cá, este Ministro, assinar acordos de cooperação na área militar, numa altura, portanto, significa que o espectro de termos de um lado os Estados Unidos e a Rússia está ali presente, até porque as duas potências estão também na bacia do Rovuma através de duas grandes multinacionais. Sim, na verdade, a comunicação do Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Zé Pacheco, é muito confusa, não é clara. Até onde apurei, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia e sua equipa, que dentre outros incluía o vice-ministro para a África, incluía o diretor para a África, que foi o antigo embaixador russo em Moçambique. Os russos deixaram claro que o VTB é uma questão comercial. Em se tratando de questão comercial, deve ser encarada como tal e que não pode ser convocada para a dimensão política. Então eu desafio o ministro Zé Pacheco a vir explicar que acordo é esse, quais são os seus termos. Aliás, nos termos da Lei de Direito à Informação, até é ilícito que nós, como cidadãos, possamos exigir cópia desse acordo, para que não tenhamos dúvidas iguais a estas. E, naturalmente, que não há de haver nenhuma cópia, porque não há acordo nenhum. Quanto à visita em si, sei que tinha como objetivo questões econômicas, como tal. É só olhar que o ministro russo percorreu 4 países, nomeadamente Angola, Namíbia, Moçambique, daqui partiu para o Zimbábue. O objetivo é único, questões econômicas. Acima de tudo, a questão dos recursos naturais, questão de petróleo. É por isso que uma das negociações que a Rússia iniciou com o nosso governo é no sentido de explorar também os nossos recursos, sobretudo gás, mas, entretanto, noutra perspectiva, numa perspectiva de construção de uma petroquímica aqui mesmo em Moçambique, olhando para a África Austral como mercado. Sei que os russos fizeram um estudo profundo e estão bem informados das dificuldades da África do Sul, em termos energéticos, mas pretendem se estabelecer por Sofala, o que é estruturante para nós, porque há de até criar mão de obra, há de oferecer emprego, diferentemente da Darko N, que esperam exportar em bruto
para o mercado asiático, sobretudo. Os russos trazem uma dimensão um pouco diferente, que é montar uma petroquímica e, a partir dali, olharem para vários mercados aqui na África Austral. E, quanto a isso, há um pré-acordo, não é acordo, no sentido de, em abril, próximo mês, há de haver uma comissão mista, Rússia e Moçambique, aqui em Maputo, a preparar acordos, se se chegar a um quase acordo antes da sua assinatura. O presidente Nyusi deverá visitar a Rússia ainda no primeiro semestre deste ano e, com isso, para concluir esses acordos com seu homólogo russo, o senhor Vladimir Putin. Este interesse russo pela África Austral, esses 4 países a que me referi. No caso de Angola, o assunto também é petróleo. O assunto também é a Rússia posicionar-se e tentar tirar partido disso por via da Rosneft. Rosneft, que ao nível da Europa é o grande fornecedor, 40% do gás pela Europa é fornecido pela Rússia. Também está presente na bacia do Rovuma. Na bacia do Rovuma, exatamente. E embora de princípio pudesse se pudesse questionar sobre se as sanções dos Estados Unidos à Rússia não iriam comprometer as operações, porque parece que não, tendo em conta que o contexto é bem diferente daquele quase que originou esse tipo de sanções. E, por outro lado, a questão militar também não deve ser deixada de fora. Eu estou informado de que até hoje, quanto ao VTB, os russos sentem-se traídos, porque eles esperavam que parte daquele armamento fosse comprado com eles, na Rússia, e não todo ele fora, tendo em conta que a economia política do financiamento envolveu o fornecedor também fosse russo. Exatamente, envolveu a VTB, que é russa. E, por outro lado, pretendem os russos estabelecer uma base naval no Atlântico, nomeadamente em Walvis Bay, pela Namíbia. Estou informado que as negociações estão muito avançadas. É um contraponto ao Africom dos americanos. Exatamente, para dizer que a Rússia parece estar de volta, a Rússia quer relançar-se, a Rússia parece estar a fazer um bom TPC, no sentido de trazer abordagens estruturantes, muito aliciantes, o caso, por exemplo, da indústria petroquímica que esperam construir por cá, no sentido de não só levar todo o recurso de forma bruta para outros mercados, mas também criar uma dinâmica própria que promove o próprio emprego e cria também um potencial para o próprio desenvolvimento industrial pela África Austral. Mas como é que vê esta visita, este regresso dos russos? Tem toda esta visão estratégica que descreve o Ericino. Diz que os países não estabelecem relações na base de amizade, é na base de interesses. E, portanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo não é uma pessoa qualquer. É aquele que no mundo exterior representa uma grande potência mundial, que é a Rússia. E a Rússia tem interesses no mundo e nós também temos interesses. A Rússia é essa que nos últimos 15 anos disparou o seu PIB para sei lá quantos trilhões de dólares. De facto, é esse espírito do renascimento do Império Russo, como se diz. De qualquer modo, eu queria ver do lado moçambicano. Nós somos procurados como Moçambique por uma potência como a Rússia, deve nos levar a pensar, também somos importantes. Há algo de importante que eles procuram em nós. E não há dúvida que o polo norte de Moçambique é o motivo de atração de grandes interesses estratégicos, económicos e diplomáticos de muitos países. O polo norte é Cabo Delgado, obviamente, por causa do gás de Palma, que nos coloca dentro de alguns anos como o 4º maior produtor mundial de gás. Este lugar não é lugar de desprezar. Nenhuma potência pode desprezar um país que ocupa o 4º lugar no mundo em fornecimento de um hidrocarboneto tão importante como é o gás. De modo que é também a nossa importância que atrai visitas desta natureza. E temos agora que pressionar do lado moçambicano para termos acesso à informação sobre quais são os interesses que atraem os que nos visitam, o que é que nós estamos a dar a eles quando eles cá visitam. A Rússia já cá esteve no tempo do socialismo como uma potência quase dominante, na área militar em particular, e há um laço histórico nesse aspecto que a Rússia herdou da União Soviética. Nossa relação com Moçambique pode ser reabilitado,
restabelecido e robustecido, não tem qualquer dúvida, mas também há o nosso interesse de diversificar as parcerias, não ficarmos, digamos, com um lado apenas, neste caso, os Estados Unidos da América, por via das suas empresas, a dominar o mercado. Precisamos também de diversificar as relações para que fiquemos num lugar de equilíbrio, não é? A Anadarko, uma grande empresa, e mais do que a Anadarko, a ExxonMobil, que é a cara americana na área energética, está cá. Tanto interessa a Moçambique, em termos estratégicos, diversificar também a presença de potências para não ficar, digamos, em desequilíbrio demasiado. Então, acho que também é um interesse do nosso país nesse tipo de relações, numa visão estratégica da nação. Mas também há quem diga que os focos que tivemos de alguma perturbação em Mocímboa da Praia, que alguns, quanto a mim, precipitados já qualificam de insurgência islâmica, eu acho que ainda não temos dados para assim qualificarmos, mas esse fator de militar que ocorreu, parece que felizmente está estancado para já, pode também atrair vontades de apoio militar por parte de potências como a Rússia, não é de excluir tudo isso. Como eu digo, os países colaboram com outros na base dos seus interesses. Então, há muito interesse nisso e o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros russo vem de Angola, passou agora para o Zimbábue. Portanto, há uma visão de que a África Austral retoma o seu lugar de ponto estratégico no mundo e que atrai as potências, cada uma delas querendo um pouco de espaço na nossa região. O que eu repito, só é válido se nós pudermos extrair a nossa importância e dessa importância termos vantagens também de negociação. Aliás, interpretando o que o ministro Pacheco dizia, de que há já um acordo com o VTTB, especulando. Sim. A Rosneft está na bacia do Rovuma, é um ator-chave na exploração do gás com a ExxonMobil. O Moçambique deve 522 milhões ou 523 milhões de dólares no âmbito das dívidas ocultas à VTTB. Para um país que tem a Rosneft, que é a enorme potência que é nesta área, a explorar a bacia do Rovuma, estou a pensar num acordo tripartido aqui com VTTB, Rosneft e Moçambique, de antecipação de receitas para abater a dívida do VTTB, por via, portanto, tripartida com esta empresa Rosneft. Pode ser um cenário a ser colocado em cima da mesa, porque alivia claramente o cenário fiscal do Moçambique. Eu penso que toda a construção destas dívidas ilícitas baseava-se no pressuposto de que vamos ter dinheiro em palma para pagar as dívidas. Portanto, que não seria estranho essa construção. Vinha respondendo a um pressuposto que nos levou a endividar-nos com uma convicção que se provou muito falsa, de que teríamos receitas bilionárias em 2016, 2017. Portanto, não seria de estranhar que voltemos à fonte que foi usada para nós nos endividarmos como fizemos. Portanto, via da antecipação de receitas ou por via de concessões que o nosso Estado dá aos russos, nomeadamente esse projeto que o Arsenio está aqui a mencionar. Pode ser, estou aqui tentativamente a lançar cenários para explicar a vinda do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, que a Rússia não dá um ponto de não. Sim, é uma leitura que acho que procede, tendo em conta o que bem dizia Tomás, que os países não seguiam por amizade, mas por interesses claros e objetivos, sempre que possível. O ponto aqui é explícito que faltou uma coisa básica ao ministro Pacheco, que é rigor na forma como comunica. Acordo, claro que não há. Pode haver negociações. Um entendimento. Um pré-entendimento, bons sinais, no sentido de se firmar breve trecho um acordo. Isso não é acordo. Ele referiu-se a acordo e grande parte da imprensa reproduziu isso. Esse é um fato. Por outro lado, estou informado de que já houve um grupo saudita disponível também a comprar a nossa dívida, a pagar a nossa dívida, mas que, entretanto, o sistema mundo, por via do FMI, está em sintonia quanto a isso, no sentido de que a questão não é necessariamente um cheque para devolver o valor, é também responsabilizar, como garantia de que no futuro
situações tais não serão admissíveis. Então, é tudo isto. E para terminar, o Tomás convocou uma dimensão, quanto a mim, muito importante nisto tudo, que é como é que nós, como país, nos preparamos para lidar com isto. Então, acho eu que é problemático que, passados sensivelmente 4 anos, até hoje não tenhamos estabelecida, do ponto de vista material, a Autoridade Nacional para a Indústria Extrativa. A lei de 2014 impunha um período máximo de 1 ano, já passam outros 3 anos, para além daquele primeiro ano, ainda não temos até aqui uma alta autoridade para a indústria extrativa. Acho que deveríamos, com toda a urgência, cuidar de estabelecê-la e tendo em conta um princípio já muito sugerido como parte da fórmula de estabelecimento de uma paz duradoura no país, que é o princípio da inclusividade, o princípio também da distribuição mais efetiva e transparente da própria renda. Uma unidade tal deve refletir a ser constituída todas as sensibilidades do país, os acadêmicos, os políticos, os empresários, a sociedade civil, os sindicatos, etc, etc. Então, acho que no contexto geral de construção da paz, que tem como um dos problemas centrais, de acordo com vários estudos, a questão da inexistência de inclusividade, acho que era a engenharia institucional que precisamos construir para responder a isto. Exatamente. Por outro lado, quando vi esta presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, pensei logo, se calhar por isto que o Presidente Inhosse tirou o Ministro Aldemir Balói e colocou José Pacheco. Uma diplomacia mais de guerra, no sentido positivo, agressiva, em contraste com aquele low profile do Ministro Balói, porque aproximam-se tempos de facto de grande confrontação, em que precisava eventualmente de um ministro mais durão, que é esta associação que tem o Ministro Pacheco, e menos um ministro, vamos lá, simpático, como era o Ministro Balói. Vamos avançar para o outro ponto. O FMI emitiu esta semana um comunicado na sequência da missão que terminou há dias dos seus diretores, no âmbito, portanto, ao abrigo dos termos do acordo do artigo 4, em que o FMI realiza encontros bilaterais com os seus membros, normalmente todos os anos. Esta equipa, portanto, visitou Moçambique e tirou algumas conclusões, fez uma avaliação, dizem os diretores que notam que a economia de Moçambique enfrenta desafios difíceis, estou aqui a ler o comunicado, que embora a inflação tenha diminuído rapidamente, o crescimento do PIB real continua fraco e os desequilíbrios macroeconómicos estão a crescer. Por outro lado, referiram-se também à questão da dívida pública, que apesar do influxo pontual do rendimento associado ao imposto sobre as mais-valias, o nosso serviço da dívida continua insustentável na sua relação com o PIB, e voltando a mencionar os números que já todos os conhecemos, que em 2016 chegou aos 128,3% do PIB, e que há vários pagamentos que estão falhados, incluindo os MOS Eurobond, que são os títulos de dívida pública emitidos pelo Estado moçambicano, nomeadamente a Matum, que já foi assumida então como título de dívida pública moçambicano. Salema, vou começar por ti neste tema. Queria ouvir a sua avaliação deste relatório do FMI, deste comunicado. Sim. Diferentemente do governador do Banco de Moçambique, que por lei é o consultor financeiro do governo, que diz que estamos aos poucos a sair da crise, o FMI vem relativizar isso. Reconhece que há alguns avanços em termos monetários, na política monetária e cambial, mas que, entretanto, em termos de política fiscal, ainda estamos numa situação problemática, segundo o FMI. Refere, por exemplo, que em 2017 o déficit fiscal subiu para 8,2% do PIB, sendo que em 2016 o déficit fiscal era de 7,6% do PIB. Refere-se à existência de algumas notícias boas, o facto, por exemplo, do governo ter elaborado um plano de ação visando a promoção da boa governação, da transparência, e no quadro disso que, por exemplo, empreendeu
aqueles cortes anunciados em dezembro, janeiro, e que de certa forma hão de concorrer para que a despesa pública seja racionalizada em certa medida. Mas continua a dizer que a despesa é alta. Exatamente. E que ela, em contraste com as medidas anunciadas, ela subiu, portanto aumentou de 2016 Exatamente. para 2017. O ponto central quanto a isso é a folha salarial. A nossa folha salarial é de 13% do PIB, quando a recomendação em termos de boas práticas internacionais é que seja até 8%, 9%. Esse, na verdade, é um grande desafio que o nosso governo tem à mesa. Claro que a questão das empresas públicas também é outro cancro para a nossa economia. É só olhar para a pressão que as mesmas causam à nossa economia, as mesmas recorrem à banca com garantias soberanas para se endividar. A banca também é que o próprio governo também recorre, e com isso o setor empresarial fica muito em stress, fica relegado para um plano, para não dizer secundário, terciário, o que leva a empresas à falência, o que leva o Estado a acumular a sua dívida interna com fornecedores, etc., para dizer que, na verdade, no geral, o FMI vem relativizar um pouco aquele otimismo de 2 semanas que foi expresso pelo governador do Banco de Moçambique, o Dr. Rogério Tantamela. Eu penso que haverá pouco a acrescentar. Aquilo que o FMI diz, na verdade, não traz notícias extraordinárias que nos tenham surpreendido. Trouxe um quadro, digamos, uma informação mais estruturada daquilo que é mais ou menos conhecimento comum sobre a situação econômico-financeira do país. A questão da redução da despesa pública naquilo que é a relação PIB com o PIB, é óbvio que estamos, digamos, longe do padrão médio internacional, mas na verdade o problema não é que há mais gastos públicos, é que o crescimento do PIB é baixo, é baixíssimo. Estávamos a crescer até 2015 a 6%, sim. E desde lá até agora estamos a crescer a 3%, mais ou menos. Portanto, não é que se gaste mais, é que produz-se menos. Porque se nós formos a ver quanto é que Moçambique gasta em termos de salário na função pública, comparado com outros países, é muito, muito baixo, não há salários assim tão altos. Então, não há despesa pública como tal, há sim o crescimento que não está correspondendo àquilo que é o mínimo da despesa pública. E, portanto, essas questões fiscais, eu penso também que o governo não poderá fazer o tal racionalização de recursos a ponto de estrangular o povo que já mal se aguenta. Então, do nosso lado, também temos que perceber um pouco isso, quer dizer, não se pode esperar que o governo, de forma mecânica, faça cortes até o ponto de ultrapassar aquilo que são condições mínimas de dignidade do povo, que já não suporta o custo de vida. Só para falarmos do meio urbano, que é onde mais as coisas se sentem, quer dizer, só o custo do transporte público sufoca as famílias, metade do rendimento das famílias vai para o transporte público, não se pode esperar que haja mais cortes abaixo disso. Então, para dizer que não houve muitas surpresas neste informe do Banco Mundial, é um informe rotineiro que nos alerta que ainda estamos no fundo do poço. E, portanto, concordo com o Ericino, relativizou um pouco a declaração do Dr. Zandamela sobre se estamos ou não já a sair da crise. Já aqui o comentamos em outras ocasiões, não vamos repetir esse comentário. O desafio de reduzir o serviço da dívida, que é astronómico, e fazer crescer a economia, digamos... Aliás, por falar disso, o Ericino menciona um aspecto muito importante, que é o recurso à dívida interna, ao crédito interno, que toma um crédito muito caro. Amanhã começa a Conferência das Empresas, da Conferência Nacional do Setor Privado. Eu creio que vai ser um dos pontos em debate, certamente, nesta conferência. A dívida do setor público com as empresas é elevadíssima. Elevadíssima. E, portanto, há muitas empresas que dizem que já não estão a suportar porque há faturas do Estado acumuladas há bastante tempo. Estão a ficar sufocadas muitas empresas por causa desta crise. Por via do fornecimento de bens e serviços, mas também por via do IVA. Do IVA, exatamente. O Estado não está a devolver. Não está a devolver. E depois, um ponto que acho que o nosso governo deve tomá-lo muito a peito é o facto de
esta aparente recuperação ter como fonte principal a exportação do carvão. Exportação de carvão que nos sujeita ao mercado internacional, as suas próprias dinâmicas sobre as quais não temos nenhum controle. Exatamente. Então o risco de voltarmos a uma situação não boa é maior, sobretudo pelas críticas pelo mundo ao facto de o carvão não ser o amigo do ambiente. Então tudo isso deve ser considerado. Vamos ao diretor, ponto número 2. Esta semana vamos ter a segunda volta da eleição intercalar em Nampula. Como já sabe, há 2 candidatos, da RENAM e da Frelimo, Miss Cololo e o candidato da RENAM, tanto Van Hale. Tomás, o que é que podemos esperar dessa segunda volta? Aquilo que me parece que é uma novidade que eu queria destacar é que os órgãos eleitorais, CNN, o STAI, parece terem feito um esforço redobrado destinado a que todos quantos vão às urnas possam votar, não possam ter constrangimentos de natureza organizativa, nomeadamente que houve situações em que as pessoas não puderam votar porque na primeira a tentativa de encontrar o seu nome na lista não o encontravam e não havia um apoio ao eleitor para verificar se na outra caderno, na outra mesa, o nome dele está lá presente ou não. Os técnicos eram muito impacientes, ou tendiam a ser muito impacientes, diziam, o nome não consta, o eleitor desistia logo à primeira. Agora há um comunicado da CNE, despacho número 4 da CNE, sim, que diz que instruiu e criou condições para que até haja técnicos especiais do STAI, que se identifiquem claramente como sendo pessoas de apoio ao eleitor, para que este, perante a dificuldade de não localizar o seu nome, este técnico o acompanhe, até procure um sistema informático para que ele possa votar. Ouvi o debate na Rádio Moçambique sobre esta questão e muitos disseram que realmente esta questão foi uma das causas de que muitas pessoas desistissem de votar, porque depois de ficar na fila das 5 da manhã para depois a mesa abrir só às 9, depois disso vai à mesa, o nome dele não aparece, ninguém o encoraja, ninguém o ajuda, ele desiste frustrado. Então, eu achei um esforço muito importante este de fazer tudo o possível para que quem vá à urna seja ajudado, assistido, até porque muitos não falam português como deve ser, ou como se espera, ou como o funcionário espera, mas seja paciente o suficiente e ajude o eleitor a encontrar o seu nome e possa exercer o direito de voto. Eu acho isso um bom desenvolvimento que vai, se calhar, melhorar ou atenuar a desistência e a falta e abstenção nessas eleições, na segunda volta em Nampula, esta quarta-feira. Na verdade, esta situação de supostamente alguns nomes, entre aspas, terem desaparecido dos cadernos, não serem encontrados, acaba sendo uma crítica ao nosso sistema de educação. O que acontece é que, da mesma forma que uma pessoa com uma certa preparação há de facilmente localizar um livro, um capítulo, um versículo da Bíblia, é da mesma forma que aquela pessoa com uma preparação não boa vai levar 30, 40 minutos para encontrar aquilo que o outro encontra em 1 minuto. Então, acho que esta medida do STAI é bem-vinda, é muito positiva, no sentido de que muitas das vezes não é que o nome não está lá no caderno, é em preparação daquele técnico que está lá na mesa, que atrapalha-se, e quanto mais as pessoas se aglomeram, fica nervoso, tudo isso. Então esta é uma boa medida que acho que há de ajudar a que muitas pessoas possam exercer o seu direito. E por outro lado, notar que a campanha mesmo foi diferente da primeira, por parte dos 2 candidatos, pelos centros, pelas zonas urbanas de Nampula, pela zona de cimento, chamemos assim, parece até não haver eleições. Está tudo concentrado nos bairros periféricos, nas zonas periféricas da cidade. Há um bairro, por exemplo, Motavarex, quase na fronteira para quem sai para Nacala, por estrada, que o Partido Frelimo desta vez já montou uma brigada lá, 24 sobre 24, a fazer campanha porta a porta. Percebendo a importância do voto fora da cidade. Exatamente, portanto, é uma zona que na primeira volta quase que a Frelimo nem se fez a ela. E para além, naturalmente, de bairros como Namicopo, como Mutawanha, são os mais populosos, é por onde os 2 partidos se digladiam. É claro que também coincidem os 2 candidatos no facto de estarem a prometer coisas, quanto a mim, impossíveis. Os 2 estão a prometer, por exemplo, construir mercados, não é em 6 meses, que isso será feito, mas é coisa da política.
Muito bem, vamos terminar por aqui. Vamos certamente acompanhar as eleições da segunda volta das eleições intercalares em Nampula. No próximo domingo vamos já estar a discutir os resultados dessa eleição intercalar que vai acontecer então na quarta-feira, dia 14, em Nampula. Foi um prazer ter-vos aí desse lado. Próximo domingo voltamos a encontrar-nos aqui nesse mesmo espaço. Boa noite, uma boa semana de trabalho a todos e até lá.